Então vamos lá, né? Aqui então fazendo a correção, o esquema é o seguinte, né? Pegar os diagramas da foto A e da foto B e fazer primeiramente um mapeamento relacional, depois, se necessário, colocar na primeira forma normal, tá bom? Regras para a primeira forma normal. E aí, quem se lembra delas? Ninguém? Todos os campos precisam depender da chave e não pode ter atributos multivalorados, Valorado. certo? Essas duas Tem regras. como dar uma aumentada aí na tela? Aumentada na tela, Dá um zoom aí. cara, tá muito pequeno aí pra ver. É que talvez tá acompanhando o celular. Não, no notebook. Uai, que estranho. Bom, vê aí se melhorou. Agora tá bom. Beleza, então. Me avisem aí que aí a gente vai aumentando aqui, tá? Caso pra mim aqui às vezes tá bom, se pra vocês não tiver, dá um toque aí que a gente vai organizando aqui pra melhorar, né? Então vamos lá. Vamos pegar então aqui o primeiro A, né? Esse é o diagrama A. Talvez vai ficar pequeno para quem está no notebook aí, mas a gente sempre começa o mapeamento relacional pelas tabelas que estão nas bordas, tá? Então vamos dar aqui um pequeno zoom aqui, ó. Vou começar pela tabela cidade, tá? Então eu vou ter cidade, ID, nome e estado. Lembrando que o ID eu esqueci de grifar aqui, mas vai ser a minha chave primária, tá? Então vou pegar aqui um Word aqui, vou fazer no Word com vocês, tá? Como é que funciona então o mapeamento relacional? Primeiro, a ideia inicial, né? O mapeamento relacional é você tirar do diagrama e listar, né, os dados que você precisa, tá? Então, conforme eu fui explicando para vocês, você vai colocar o nome da tabela e extrair os atributos dessa tabela em uma linha de texto. Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui a tela para ficar bacana aqui, para a gente não ter muito trabalho aqui no sentido de ficar trocando de tela toda hora, tá? Bom, aí vocês me falam se tá ruim para ver assim ou não. Então, começando o mapeamento relacional pela tabela cidade, eu vou lá, né, vou colocar lá cidade. Nome lá, cidade. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra aqui um pouquinho. Pronto. Agora, aqui dentro eu vou fazer o mapeamento. Então, como é o processo de mapeamento, só relembrando, né? Esse processo de mapeamento, ele é feito colocando o nome dos campos aqui dentro. Então, eu vou ter ID, vou ter nome e vou ter estado aqui. Lembrando que o ID, apesar de não estar grifado ali, eu devo ter esquecido na hora de montar o diagrama, ele é uma chave primária, então eu grifo ele. Bom, mapeamento relacional desta tabela está feito. Aí a gente parte para a próxima. A próxima tabela na sequência seria cliente, tá? Tem duas formas de você abordar um mapeamento relacional. Você pode primeiro escolher fazer o mapeamento de todas as tabelas que estão nas bordas, que no caso, se eu escolhesse fazer isso, eu iria para produto. Ou você pode continuar na sequência até aparecer a primeira N para N, tá? Aí vai do seu gosto, tá? Eu aqui vou continuar na sequência. Então aqui, ó, cliente, né? O cliente possui cidade. Então o cliente possui uma cidade e a cidade tem vários clientes. Lembrando que aqui então o lado do N vai puxar a chave daqui. Bom, se eu for mapear então cliente, vamos mapear ele aqui, ó, cliente. Vai ter então um ID para o cliente, também é uma chave primária, então eu grifo
Tá uma virgulinha aqui. Aí agora o nome do cliente, do mesmo jeito, vírgula. Boto aqui um CPF, vírgula. E agora aqui eu tenho que levar em consideração que eu tenho um N. Então ele está puxando, o N sempre puxa a chave da cidade. Então essa chave primária daqui, ela vai vir para cá como uma chave estrangeira. Então eu vou colocar aqui uma vírgula ID underline cidade. E vou grifar ela também. Certo? Então ela vai ser uma chave estrangeira. Por ser uma chave, deixa eu pôr aqui para ignorar aqui, para tirar esses traçados, né? Por ser uma chave eu grifo ela. Professor, Oi. o CPF também não seria uma chave primária? Poderia ser. Poderia ser. Mas- Poderia ser sim. Só que aqui no caso você segue o que está no diagrama, entendeu? Se o diagrama pôs que é o ID aqui, você vai seguir o ID. Se o diagrama não tivesse colocado nada e tivesse deixado para você decidir, esse campo aqui é o que a gente chamaria de chave candidata. Aí você poderia usar o CPF, entendeu? Mas se colocar as duas, fica errado? Não, aí não pode. É uma chave primária só. A chave primária ela é única. Entendeu? Tá. Entendi. Você tem que escolher um dos campos. Como o exercício já mostrou aqui que tem o ID e grifou ele como sendo chave, então você vai usar ele. Se não tivesse o ID aqui, e não tivesse chave, toda tabela precisa ter uma chave primária. Então você poderia pegar o CPF e transformar ele em chave. Entendeu? Aí Entendi. você segue então o diagrama aqui no caso, tá? Bom, seguindo aqui então, ó, e lembrando que o ID cidade ele tá aqui porque ele vem devido ao N, né? O N puxa a chave de cidade para cá. Agora, vamos lá. Eu posso escolher seguir aqui no compra-venda, só que se eu seguir aqui no compra-venda, eu tenho um outro N que vem daqui, ó, que é o produto, ó. E esse produto aqui, eu ainda não mapeei ele, e ele também recebe um N, né? É um N para N, então vai ser gerada uma nova tabela. Então, antes de aqui na verdade eu posso escolher qualquer uma. Eu posso fazer tanto produto quanto compra-venda. Eu vou seguindo na ordem aqui, tá? Se você fez uma ordem diferente, não tem problema. Aí você vai lá e vai fazer lá, né? Ó, compra traço venda, né? Vai ser aqui a minha tabela. Aí você vai usar aqui o código chave primária, ó, tá aqui. Já vou até grifar ele. Grifa. Tirar esse traço vermelho daqui de baixo. Tirar inclusive esse grifado, né? Desabilitar ele aqui para ficar uma vírgula aqui sem a grifado. Aí agora aqui eu tenho data, né? Então, opa, data. Então tá aqui data. Tenho valor. E aí eu tenho um N aqui nele. Então quer dizer que tá puxando a chave daqui, ó, 1 para N. Então eu vou ter o ID do cliente aqui presente também. Então eu vou vir aqui, ó, ID underline cliente, que vai ser a minha chave estrangeira. Então eu grifo ela também. Deixa eu tirar aqui, ignorar aqui. E aqui eu vejo que eu tenho outro N aqui, mas aí eu vou observar, não é 1 para N. É N para N, então ela não recebe nada, porque quando é N para N eu tenho que criar uma nova tabela, certo? Então aqui eu não faço nenhuma atribuição aqui, nenhuma aqui sobre produto dentro da venda.
Bom, até aqui então o mapeamento da venda está feito. Agora eu preciso de mapear o produto para depois criar N para N. Como é uma tabela que vai ser resultante desse relacionamento, eu tenho que fazer a N para N por último. Então eu vou lá, produto. Vamos colocar então aqui as informações de produto aqui. As informações de produto são código, que é chave, né? Então vamos grifar aqui. Deixa eu inclusive ignorar para ficar certinho. Aí eu tenho valor, eu tenho quantidade, eu tenho descrição. E como é um N para N, ele não recebe nada de venda e nem envia nada para venda. Então esses dados vão ficar contidos, né, numa tabela aqui no meio. Então feito isso daqui, acabei o mapeamento do produto. Agora eu vou partir para a tabela que esse N para N gera. Eu tenho que dar um nome para essa tabela, tá? Então eu vou chamar de produto venda, por exemplo. Produto. Pode ser outro nome, professor, o nome que você quiser, desde que você depois entenda que essa tabela ela vem de um N para N. Produto venda. E o que essa tabela aqui vai ter? Ela vai ter uma chave estrangeira de venda e uma chave estrangeira de produto. Então ela vai ter o código underline venda, vírgula, e o código underline produto, vírgula, e o campo do relacionamento, que é a quantidade. Aqui, que seria a quantidade vendida, é diferente, né? Essa quantidade aqui é a quantidade que eu tenho em estoque, essa daqui é a quantidade, eu vou pôr até aqui um underline, vendida, para ficar mais claro. Bom, vou lá e vou ignorar esse cara, vou lá e vou ignorar isso daqui. Vou vir aqui grifar porque é uma chave. Vou vir aqui e vou grifar porque é uma chave. As duas são chaves estrangeira e primária ao mesmo tempo neste caso. Bom, mapeamento relacional tá feito, né? Então, se eu der aqui um enter, ó, mapeamento tá feito. Até aqui alguma dúvida, galera? Tranquilo? Tá, então vamos seguindo. Agora eu tenho que colocar na primeira forma normal essas tabelas aqui. Então a gente vai lá, né? Vamos aplicar então aqui primeira forma normal. Então 1FN, primeira forma normal. Deixa eu deixar em vermelhinho aqui. E vamos lá, né? Bom, aqui então é o seguinte. Começando por cidade, né? Que diz então a primeira forma normal de novo, né? Todos os campos dependentes da chave dependentes da chave primária e sem campos calculados, né? Campos calculados. Só pra gente relembrar, deixar aí em cima. Aliás, e multivalorados, né? Sem campos calculados, sem campos multivalorados, perdão. Multivalorados. Pronto. Bom, então vamos lá, né? Vamos entender isso daqui então. Vamos partir para a primeira tabela aqui, cidade. O ID da cidade, que é o código que identifica ela, tá aqui. O nome da cidade, ele tem relação direta com o identificador da cidade? Tem, né? Tem tudo a ver. Então, o nome ele está na primeira forma normal. E o estado da cidade? Ele depende do código da cidade ou ele existe independente da cidade? O que vocês acham aí? O que vocês arriscariam aqui?
Como que é? Explica de novo. Vamos lá. Pergunta: o nome da cidade, ele tem a ver com o identificador da própria cidade? Ele existe porque existe uma cidade? Sim, Sim. não é? Exatamente, perfeito, sim. E o estado onde essa cidade se encontra? Ele existe porque existe uma cidade ou ele não, ele existe independente de existir ou não a cidade X ou Y? Acho que ele existe independente. Independente, perfeito, porque o estado ele pode abrigar 10, 20, 30 cidades diferentes. Então ele não está obedecendo esse primeiro é, esse primeiro essa primeira regra, né? Então ele é um atributo que não depende da chave primária para ele existir. Se ele não depende da chave primária para ele existir, então eu vou ter que desmembrar ele daqui. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, e vou desmembrá-lo. Como eu desmembro então o estado? Aí eu vou lá e vou colocar lá tabela. Opa, deixa eu tirar esse vermelho daqui. Aí eu vou lá e coloco o estado. Então, aí eu tenho que criar. Como eu estou gerando uma nova tabela, eu preciso de ter uma chave primária. Então vou criar um ID para o estado, que vai ser a minha chave primária, e vou pensar nos campos que o estado pode ter. O estado pode ter um nome. Pronto. Joia. Aí, o que vai ficar na tabela cidade? Cidade vai manter o ID da cidade e o nome. E aqui eu vou sublinhar ele também. Aí agora eu preciso de pensar no seguinte, galera. Eu preciso estabelecer um vínculo entre essas duas tabelas. Porque o estado que eu desmembrei daqui, ele pertencia originalmente à tabela cidade. Então preciso de falar que, apesar de eu ter desmembrado, existe uma relação entre cidade e estado. Esse vínculo ele se dá por meio de chave estrangeira. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? A chave estrangeira vai de cidade para estado ou de estado para cidade? Levando em consideração a pergunta que a gente acabou de fazer. O estado ele existe por si só sem depender de uma cidade. Já a cidade ela tem que estar dentro de um estado. Então vocês acham que quem recebe a chave estrangeira? O estado ou a cidade? É o estado, não é? Se surgir a dúvida, se ficarem com dúvidas, o que faz? Volta lá no princípio, ó. Deixa eu abrir aqui o programinha de diagrama. Eu vou ensinar aqui um macete aqui para ajudar vocês. Vamos supor que você chegou nesse impasse, né? Você fez aqui, identificou que você vai ter que desmembrar a cidade e o estado. Então você desmembrando, você teria basicamente isso, né? Estado, certo? E aqui, ó, cidade. Preciso montar uma relação entre eles. Eu desmembrei um do outro, mas essa relação ela precisa existir, certo? Então tá aqui, ó. Vamos montar aqui a relação aqui. Então a cidade está em um estado e o estado tem cidades. Então possui, né? A cidade possui o estado e o estado possui cidades. Bom, aí você vai fazer a seguinte pergunta aqui. Na dúvida, se você não conseguir identificar para que lado vai a chave. O estado ele pode ter quantas cidades? No caso, a gente sabe que, por exemplo, o estado de São Paulo tem N cidades, certo? Tem um monte. E a cidade, ela pode estar em quantos estados?
No caso, um só. Fernandópolis está no estado de São Paulo e só. Não pode estar no estado de São Paulo e no Rio, né? Então eu acabei de identificar a relação dessa nova tabela aqui. A gente sabe que sempre o N puxa a chave. Então na hora que você olhar, se você fazer isso daqui novamente, aí eu pergunto, para que lado vai ir o vínculo, né? Para que lado que vai ir a chave? Para o lado do N, certo? Lembra que a gente já vem aplicando esse conceito, certo? Então se o N puxa a chave, eu vou emprestar uma chave estrangeira de estado para cidade. Sacaram a ideia? Então aqui teria ID underline estado, por exemplo, que é uma chave estrangeira. Por que eu sei disso? Porque eu vim aqui, ó, não era desmembrado. Se eu voltar aqui, ó, era tudo junto. Como eu identifiquei que para a primeira forma normal eu ia ter que desmembrar os dois, eu venho, na dúvida, eu vim aqui reconstruir essa parte do diagrama. Então agora eu tenho isso. Ah, então beleza, eu analiso a cardinalidade e o lado que tem o N é o lado que puxa. Entenderam a jogada? Então daí eu sei que, pô, então beleza, agora eu sei com certeza que o ID do estado vem para cá e não o oposto, a cidade vai para cá. Porque por lógica eu tenho um estado com várias cidades, mas não uma cidade com vários estados. Ficou mais claro, galera? Tranquilo de compreender? Ficou. É bem mais fácil assim. Sim. Na dúvida, sempre na dúvida, se tiver em dúvida, desmembrou, gerou tabelas que não tinha antes, monta aqui o esquemático e analisa as cardinalidades. Analisou a cardinalidade, acabou. Você mata o problema. Se eu olhar essas duas tabelas aqui agora, eu vou ver que não tem campo multivalorado nela, né? Tá aqui, ó, não tem nenhum campo multivalorado nela. Então, beleza, essa e essa agora ficou na primeira forma normal. Joia, vou partir de cidade então para a próxima, que é cliente. Aí a gente vai olhar aqui. O cliente, ele tem um código para ele, que é a chave primária, né? O nome do cliente está vinculado ao identificador dele, né? Ao que torna ele único no banco? Tá, né? A chave primária, ela tem essa responsabilidade de tornar um cadastro único no banco. Então, se eu cadastrasse aqui o João com o CPF XXX, cidade de código 2, e o código dele fosse 3, o código do cliente 3 é o código do João. Então, o nome tem tudo a ver com a chave primária. Então, beleza. Esse campo aqui está vinculado e ligado à chave primária. Vai pensar da mesma forma com o CPF. O CPF do cliente de código 3 de nome João da Silva é XXY. Esse CPF pertence a outro cliente? Não. Somente a esse cliente que tem esse ID. Então, está correto também. Esse CPF aqui, então, é um campo que está na primeira forma normal. E o ID de cidade eu não mexo porque é uma chave. E campos que é chave eu não analiso as formas normais sobre ele, porque ele estabelece elos de ligação ou elos de identificação. Então esse cara aqui, o cliente, ele já está na primeira forma normal. Então eu só vou copiar ele para cá. Tá feito. Entenderam, né? Conseguiram acompanhar aqui a linha de raciocínio, né? Bem tranquilo, não? Agora, indo para compra-venda. O próximo aqui. Bom, tem o código da venda. Tá, o código da venda, então, minha chave primária. É o que identifica uma venda no sistema. Bom, a data que essa venda for feita tem a ver com o que identifica ela no sistema? Tem, né? Essa data aqui, ela é da venda. Então,
Se não existir a venda, esse campo data aqui, a data até continua existindo, mas não existe vínculo com o código. Então, nesse caso aqui, a data é uma informação sobre a venda, que data que a venda foi feita. Então, esse campo aqui acaba tendo vínculo com o código. A venda de código 30.000 foi feita na data X. Então, tem a ver, fica aqui. O valor, mesma coisa. A venda de código 30.000 tem o valor X. E esse valor ele só existe se foi vendido algo que está na venda de código X. Então, faz parte. E o ID do cliente, como é uma chave, eu acabei de falar, né? A gente não analisa. Então, a gente deduz que esse cara aqui ele já está na primeira forma normal. Então, só vou copiar e repetir aqui. Bom, seguindo. Produto. Produto tem um código do produto. O valor do produto tá ligado ao identificador dele. Por exemplo, produto de código 20 tem um valor R$30. Esse valor é do produto de código 20. Então tá atrelado ao código o valor. O produto, talvez o produto de código 30 não tenha o mesmo valor, seja outro valor. Então existe uma dependência entre o campo valor e o código que identifica um produto dentro dessa tabela. Então por isso ele está vinculado à chave. Da mesma forma, a quantidade em estoque. A quantidade em estoque do produto 30 é 100. Pode ser que do produto 20 seja 50. Mas essa quantidade em estoque ela diz respeito ao produto de código 30 ou ao produto de código 20. Então ela é ligada ao código, a chave que identifica o registro como sendo único. Da mesma forma, a descrição. Produto de código 30, valor R$2, quantidade 200, descrição bala. Opa, essa descrição é da bala vinculada ao código X. Então tá tudo dentro da primeira forma normal. Não tem campos multivalorados, então o produto ele se encontra na primeira forma normal. Então eu vou trazer e copiar. Por fim, temos essa tabela aqui, produto venda, que foi originada aqui do N para N aqui, né? Se gerou daqui, inclusive como existia um campo aqui vinculado à relação, e quando eu tenho N para N, o que que acontece? Esse campo aqui, ele fica junto com N para N. Então a gente tem chave primária e chave primária, chave estrangeira e chave estrangeira. Falei para vocês que campos que são chave a gente não analisa. Então a única coisa que sobrou para analisar é quantidade vendida. No caso de tabelas N para N, a gente fala que esses dois campos aqui, ó, eles formam o que chamamos de chave primária composta. Neste caso, essa tabela em específico vai usar essas duas chaves para gerar uma chave primária, tá? Então, a gente vai analisar a quantidade vendida perguntando para os dois. Como a gente raciocina aqui em cima? A venda de código 10, vendendo o produto 30. Ela vendeu quantos produtos desses? Sei lá, vendeu 10 produtos de código 30. Esse produto vendido aqui, 10 produtos do código 30, está em uma venda 10. Não existe quantidade vendida se eu não tiver um produto e eu não tiver uma venda. Então, por isso, esse campo aqui, nesse contexto dessa tabela, ele está na primeira forma normal, porque eu não posso vender se eu não tiver um código de uma venda, se eu não tiver uma venda acontecendo e se eu não tiver um produto nessa venda. Então essa quantidade
está no lugar certo e está na primeira chave normal. Conseguiram compreender essa jogada aqui? Você tem que raciocinar sobre o contexto aqui. Então esse cara aqui já se encontra na primeira forma normal. Como eu não tenho campos multivalorados, então primeira forma normal desse exercício é esse cara aqui, ó. Alguma dúvida, galera? Então esse daqui seria o resultado do exercício A. Depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês isso daqui, ou não precisa. Ninguém. Se quiser pôr no Classroom lá. Posso pôr, sem problema. Deixa eu melhorar então aqui esse enunciado aqui. Fazer uma identificação um pouquinho melhor, né? Aqui, ó, é o 1A, tá? Provavelmente eu vou levar mais de uma aula para corrigir isso daqui, já percebi, tá? Até porque eu tô fazendo de uma forma onde estou explicando, acho que até razoavelmente com bastante detalhes, né? E aí, se tiver dúvida, é interessante vocês ir tirando. E é bom que a gente faz com calma, porque isso daqui é importante pegar certinho. Lembrando que se você erra na primeira forma normal, você erra todas as outras, tá? Então tem que ter bastante atenção aqui. Se erra no mapeamento, erra também na forma normal. Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira. Então a gente tem que ir com bastante calma aqui, justamente para garantir que não fique dúvidas, tá? Bom, vamos então para o segundo aqui, diagrama B. Se der tempo de fazer só esse, não tem problema. Eu disponibilizo essa correção. Na outra aula a gente discute os outros, tá? O outro aqui eu não tenho que mapear o relacionamento, ele já tá, né, mapeado. Eu só tenho que analisar. Então é um pouquinho mais fácil. Vamos lá, 1B aqui no caso, né? É isso, 1B. Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui o diagrama para a gente estudar esse diagrama aqui do 1B, né? Então tá aqui, ó. Esse daqui é um pouquinho maior, né? Vamos começar aqui por veterinário, né? Eu escolho uma tabela que esteja de preferência nas bordas. Poderia começar por cliente ou por veterinário. Vou começar aqui por veterinário, tá? Começando aqui por veterinário, então, vamos já. Primeiro é o mapeamento relacional. Deixa eu colocar até aqui de vermelho. Mapeamento relacional. Então, na hora de fazer aqui o mapeamento relacional, vamos lá. Voltando aqui para a cor preta, eu vou pegar lá veterinário. E vou começar a analisar. Primeiro eu procuro a chave primária, código. Grifo ele. Vamos ignorar aqui. Beleza. Depois aí eu passo para o próximo campo, que é nome. Beleza, deixa aí. Depois especialidades. Eu sei que ele é multivalorado, mas aqui no mapeamento relacional eu não me preocupo com isso ainda. Parto para o próximo. Então, veterinário faz consulta, tá 1 para 1. Tá, a gente já vai chegar lá então. A gente vai então aqui, consulta. E vamos lá, o código. Vírgula, data, vírgula, o valor, vírgula, a hora, certo? Lembrando que o código aqui, ele é uma chave
primária, então eu grifo ele. Bom, galera, aqui tá 1 para 1 esse relacionamento. O que é que eu fazia mesmo quando é 1 para 1? Vocês se lembram? Escolhia um para mandar a chave, não era? Perfeito, é isso aí mesmo. O negócio é o seguinte. Aí eu tenho que usar a lógica para ver para que lado fica melhor eu levar a chave, tá? Só um segundo. Então veja só. Vamos raciocinar da forma como a gente já estava pensando antes. Se eu levar o código do funcionário para consulta, eu teria a seguinte situação, né? Se eu puxar aqui esse cara aqui, ó, pensando assim, ó, veterinário, eu acho que eu falei funcionário, né? Veterinário, consulta, tá? Bom, se eu pensar nessa situação aqui, ó, levando o código de veterinário para consulta, um veterinário faz, né? Vamos mudar aqui o verbo para ficar mais certo. Um veterinário faz várias consultas, daria certo isso? Daria, né? Se eu parar para pensar, é bem comum um veterinário fazer várias consultas, né? Atender vários animais ou vários casos. Então poderia ser. Se eu mudasse aqui, colocasse N desse lado e 1 para cá, uma consulta é feita por vários veterinários? Pode acontecer isso? Se for ver, até posso ter uma junta de veterinários fazendo uma consulta, mas é menos comum do que o inverso, né? O veterinário atendendo uma consulta. Aí eu escolho o que me agradar mais, o que eu achar que fica mais condizente com o exercício, tá? Se você fizer essa análise que eu estou mostrando aqui e de alguma forma ficar estranho o inverso ou uma pergunta em si, aí você usa que melhor se encaixou. Nesse caso aqui, os dois é aceito. Eu posso ter vários veterinários participando de uma consulta, se eu for analisar bem, e eu posso ter uma consulta, um veterinário fazendo diversas consultas também, se eu analisar bem, é bem possível. Então qualquer um deles vai me satisfazer. Bom, pensando nisso, então eu vou escolher colocar o código do veterinário dentro da consulta. Então vou pôr aqui uma vírgula, código underline veterinário. Se você escolher o inverso, nesse caso aqui não tem problema nenhum, tá? Beleza, deixa eu ignorar aqui para ficar certinho. Pronto. Seguindo então aqui a nossa linha de raciocínio aqui. Voltando aqui pro diagrama. Decidi então para que lado vai o código. Aí a gente segue aqui na sequência para a próxima tabela. Só que antes eu noto, olha só, que existe um N para esse lado aqui. Então quer dizer que a chave, e tem um 1 desse lado aqui. Então quer dizer que a chave está vindo aqui dessa tabela animal para cá. Então eu vou ter que adicionar ainda mais uma chave aqui. Então eu vou pôr uma vírgula. Opa, deixa eu tirar aqui o sublinhado para não ficar estranho. Vou pôr uma vírgula. E vou sublinhar aqui de novo. E vou pôr aqui, ó, ID underline animal. Por que, professor, ID animal aqui? Porque é 1 para N. Então já identifiquei aqui que vai ter um N aqui, que é um 1 aqui. Então já automaticamente já está puxando para cá a chave. Bom, beleza, identificado isso, a gente passa então para a tabela animal aqui, né? Então vou lá, vou ignorar aqui certinho. Agora vamos lá, animal. Bom, a tabela animal, eu vou fazer o mapeamento dela.
já percebi que existe um N aqui e um aqui, então eu vou puxar alguma coisa daqui para cá. Mas não vamos se preocupar ainda com isso. Primeiro, chave primária. Então vamos lá, código. Vou grifar ele aqui, né? Fazer o tracinho, uma vírgula, tirar, né, esse esquemático aqui da vírgula. Aí eu vou pôr o restante, que é raça e peso, por exemplo. E aí eu vou verificar essa dependência aqui desse N. Vem de cliente, então vai puxar o que é a chave aqui. A chave é o CPF, ó. Nesse caso, então eu vou trazer para cá. CPF underline cliente. Vai ser a minha chave estrangeira. Grifo ela. Beleza. Resolvido o problema aqui do animal. E agora eu vou para o cliente e vou mapear o cliente. Então, cliente vai ter CPF, que vai ser a chave. Depois a gente grifa ele. Nome, RG, RG, endereço e telefones. Certo. E vamos grifar aqui o CPF. Pronto, galera. Não tenho nenhum N nele. Então o meu mapeamento relacional eu terminei. Agora eu vou partir para o próximo passo, que é colocar na primeira forma normal. Então vamos lá. Primeira forma normal, então vou dar um enter aqui, vai acabar ficando na linha de baixo, na folha de baixo, não tem problema. Então primeira forma normal. Vamos lá, né? A minha primeira forma normal, então eu vou começar analisando aqui a nossa primeira tabela. Bom, veterinário. Então vamos olhar aqui esse veterinário. Inclusive deixa eu pôr aqui, ó. Ele tem, analisando o primeiro item da primeira forma normal, o nome do veterinário está vinculado ao código daquele veterinário, o que identifica ele como sendo um registro único, está. E a especialidade desse veterinário? O cara é especializado em animais de grande porte. Então, veterinário de nome João, cujo código dele é 2, tem a especialidade grandes portes. Teria a ver, né? Só que se eu olhar a especialidade, além disso, ele é multivalorado. E aí a primeira forma normal diz que campos multivalorados, o que eu tenho que fazer? Desmembrá-los, certo? Então essa especialidade, já por ser multivalorado, ele já sai daqui. Então eu vou ter primeira forma normal, eu vou ter esse cara aqui, ó, né, até aqui. E o especialidades eu vou ter que tirar daqui e gerar uma nova tabela. Voltando para cá, vamos pensar então como vai ficar. Vai ficar veterinário, especialidades. Se eu for parar para pensar, um veterinário pode ter N especialidades, por isso que é multivalorado o campo. Que lado puxa a chave então? O lado do N. Então vai ir o código do veterinário para especialidades. Aliás, um veterinário faz quantas especialidades? Várias. E as especialidades são de quantos veterinários? No caso de um por vez. Pode ter vários veterinários que tenham a mesma especialidade, mas aqui nesse caso um. Então se eu parar para pensar, para que lado vai ir aqui então o código, né? Especialidades, por lado que tem o N. Então vai lá código, no caso vamos montar aqui um código para especialidade, vou pôr uma vírgula, uma descrição e vamos supor aqui que
essa especialidade aqui nesse momento tem um ID underline veterinário, certo? Aí eu vou grifar aqui o que são as chaves. Então essa e essa. Depois mais para frente, quando a gente aprender as outras formas normais, eu vou discutir com vocês essa ideia desse ID aqui ou não. A gente vai retornar nesses exercícios aqui para discutir algumas situações, tá? Por enquanto vamos seguindo aqui. Bom, normalizei então essa primeira tabela. Vamos partir para a próxima. Consulta, tá? Então uma consulta, se eu vier aqui no meu diagrama, vindo aqui para consulta, a data que a consulta é realizada tem a ver com o que identifica essa consulta? Tem, né? Se não tiver algo para identificar a consulta, não tem como ter uma data que aquela consulta foi realizada. Então tem a ver. O valor dessa consulta também. A hora que a consulta foi realizada também. E o que é chave eu não analiso. Então a consulta já está na primeira forma normal, haja vista que a consulta não tem campos multivalorados. Então posso copiar ela e colar aqui. Partindo aqui para o próximo. Animal. Tem um código que identifica um animal. A raça tem a ver com esse código que identifica. O animal de código 2 tem a raça Doberman. Tem a ver, né? O peso do animal de código 2. Então o peso também está vinculado aqui. E o CPF do cliente eu não analiso porque é chave. Então copio esse cara e colo aqui. Haja vista que também não tenho campos multivalorados aqui. Partindo para o último, que vamos jogar aqui o diagrama aqui do lado. Cliente. Bom, o CPF do cliente é minha chave. O nome da pessoa tem a ver com o CPF dela? Tem. O RG da pessoa tem a ver com o CPF? Também tem. O endereço da pessoa, onde a pessoa mora, né? O cidadão de CPF tal mora no endereço X. Tem a ver? Ou ele existe independente do CPF dessa pessoa? E aí, galera, o que vocês acham? Imagina para ficar mais fácil, né? Você mora na sua casa, você tem um CPF tal, seu pai tem outro, sua mãe tem outro, seu irmão tem outro. Mas espera aí, o seu endereço existe com vários CPFs nele. Então, na verdade, o endereço ele não depende do CPF, né, para existir. É o contrário, né? Ele pode abrigar vários CPFs. E o telefones ele é multivalorado. Então eu vou ter esses dois campos que eu vou ter que desmembrar. Sacaram essa jogada, né? Então vejam só, o que vai ficar a princípio em cliente? Vai ficar o CPF, o nome e o RG. A partir daqui eu vou ter que analisar o que eu vou fazer com endereço e com telefones. Bom, endereço, tá? No caso aqui, esse endereço, se eu for desvincular ele, ter aqui, ó, cliente. Opa, ficou estranho aqui, né? Cliente possui endereço. Bom, um cliente possui quantos endereços cadastrado no sistema? Pode ter sistemas que cadastre 1, 2. No caso aqui eu vou admitir que 1. E um endereço pode ter quantos clientes? Vários, pela ótica nossa. Então, peraí, então a chave de endereço vai para cliente. Então, eu vou vir aqui, ó, cliente, então vai ficar com um ID underline endereço. E eu vou criar a tabela chamada endereço. Tá? Bom,
Então vamos lá, endereço. Normalmente eu gosto de criar essas tabelas antes da tabela que recebe a chave. Então endereço possui um ID, que vai ser a chave primária. Vírgula e uma descrição. Matou. Aí temos ainda outra situação aqui, né? Que eu tenho aqui no meu esquema um telefones, tá? Que é campo multivalorado. Voltando aqui para analisar, então o cliente possui telefone. Se eu for analisar, um cliente pode ter quantos telefones? Vários. Mas o telefone possui somente a um cliente. Então o cliente está emprestando a chave. Então aí eu vou lá e vou pôr aqui, ó, telefone. Aí vou ter um ID do telefone. Por exemplo. Aí vou ter o número. E como o N está para o lado do telefone, eu tenho aqui o ID underline cliente. Também é passível de discussão esse campo aqui. Mais para frente a gente vai entender por quê. Certo? Pronto. O que eu tenho aqui então? Acabei de normalizar também o cliente. Está feito. Primeira chave, primeira forma normal para esse exercício. Dúvidas, galera? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Querem perguntar algo? Não, tá tranquilo. É bem sossegadinho, né? Por enquanto. Com o tempo vai pegando a manha. Mas essa questão de verificar se o que tá nele faz sentido com o código. Essas coisas. Isso daí a gente só vai adquirir fazendo, né? Pensando, vendo situações diferentes. Então leva um tempo mesmo. Quanto a isso, fiquem tranquilo. Leonardo falou que não, né? Sem dúvidas, beleza. Galera, então vamos indo pro próximo aqui da lista, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2, né? Por até em vermelho aqui. Esse cara aqui, porque aí fica mais... Não, deixa sentar em vermelho mesmo. Leandro, se você quiser depois só acompanhar lá no YouTube, lá, você que manda. Bom, 2A. Então aqui ele já tá, esse segundo exercício aqui, ele já tá mapeado, né? O mapeamento relacional já tá feito. O que eu preciso fazer aqui é analisar se esses campos eles estão na primeira forma normal. Então se eu pensar em uma entidade empregado, eu vou verificar se tem campos multivalorados. Não tem nenhum. Se tivesse, eu já ia separar de cara. Como não tem, então beleza. Agora eu vou verificar a dependência. Então vamos lá. Ô professor. Oi. E se um dos campos ele pode ter a ver com a entidade e também pode não ter? Aí o que você faz? Dependendo do ponto de vista. A ver ou não com a entidade. Por exemplo, nesse caso aqui pode acontecer o bairro. Não, aqui não. Nessa situação que você está falando, você vai jogar por um diagrama a situação, igual eu estava fazendo, sabe, agora há pouco, e analisa qual que fica a melhor possibilidade para você montar o banco. Tá? Mesmo se der N para N? Se der N para N, você vai criar a tabela associativa. Mesmo se der N para N. Porém, muito provavelmente esse campo que agora na primeira forma normal, ele fica estranho
quando passar pelas outras formas normais, acaba arrumando ele, tá? Mas o que eu sugiro, na dúvida, joga no diagrama e analisa como fica melhor a situação, depois de normalizado, né? Aí analisa para onde as chaves vai, o que fica melhor, o que não fica. Então você vai ter que também acabar usando um pouquinho de lógica, vamos falar assim, né? Mas vai ter situações que isso vai acontecer, a gente vai acabar lidando com isso, tá? Eu não sei se nesse exercício aqui em específico vai ter, mas mais pra frente vai acabar aparecendo exemplos que isso daí vai acontecer, tá? Bom, então vamos lá, vamos pôr na primeira forma normal esse cara aqui. Matrícula do empregado é o código que identifica o empregado como sendo único no banco. Bom, o nome do empregado então tem a ver com a matrícula? O empregado de matrícula 3.500. Ele tem nome José. Opa, tem a ver. Ele recebe o salário R$1.500. Então o salário também tem a ver. Aí a partir daqui já é uma discussão a se levar em consideração. A rua, ela tem a ver com a matrícula do cara? Não, né? Se eu for analisar, a rua ela existe independente da matrícula ou não. Então, se eu vou parar para pensar, outra situação que pode ocorrer, essa rua aqui, ela não pode ter, morando numa mesma rua, 3, 4 empregados de códigos de matrícula diferente. Então, a rua não tem a ver com matrícula. O número e bairro, cidade, UF e CEP segue a mesma lógica, tá? O número da casa também não tem nada a ver para existir. Nome do bairro, nome da cidade, UF, CEP, nada a ver. Então nesse caso a gente identifica que até aqui de matrícula até salário tá tudo vinculado um com o outro. Então vou dar até um Ctrl C aqui e já vou colocar, já vou colocar para cá, ó. Ctrl V. Beleza. Até aqui eu posso dizer que o empregado vai possuir esses dados. A partir daí eu vou desmembrar. Rua, número e bairro, cidade, UF, eu jogo tudo em uma outra tabela. E aí eu analiso essa outra tabela. Então, deixa eu dar inclusive um Enter aqui para ficar melhor organizado. A forma como eu vou proceder é a seguinte. Eu vou pegar o que sobrou e vou jogar em uma nova tabela. Então, esses caras aqui, ó, todos esses campos, vou dar um Ctrl C aqui para agilizar. E vou grifar aqui também, né? Porque esse cara aqui é a chave primária. Esses caras aqui, eles fazem parte de uma nova tabela, né? É o que sobrou. Então vou chamar esse cara aqui de endereço, por exemplo. Porque tá na cara que esses campos aqui vão ser o endereço, né? Aí você vai analisar aqui. Primeiro, né? É o endereço de uma pessoa, né? A rua. Então vou ter que criar uma chave primeiro, ID endereço, por exemplo, tá? Que vai ser o identificador desse registro. Aí eu vou começar a pensar. A rua tem a ver com o endereço, né? Se eu for analisar, sim, né? Não existe um endereço sem uma rua. Então, perfeito. Número de uma casa, né? Aqui no caso. Tem a ver com esse endereço? Tem a ver, né? Não tem como eu ter um endereço, né? Sem ter o número da casa da pessoa. Então, até aqui, beleza. O bairro tem a ver com o endereço? Ele tem, mas ele cai naquela ideia aqui, né?
Se você for parar para pensar, eu tenho aqui um bairro que pode abrigar diversas ruas e números. Porém, esse bairro ele existe independente disso. Então esse cara aqui, a partir daqui para frente, eu posso considerar que isso daqui vai ser um novo campo. Poderia ser bairro, por exemplo. Sacaram a jogada? E aí eu tenho que criar um ID bairro, vírgula, grifo esse cara. E aí eu venho aqui e começo a perguntar, né? O bairro, né? A descrição do bairro tem a ver com o ID do bairro? Tem. Mas a cidade abriga diversos bairros. Então ela existe independente do bairro. Então, vamos lá de novo. Vou ter a tabela chamada cidade. Novamente eu vou criar aqui um ID para cidade. Vou lá e grifo esse ID. Bom, aí coloco aqui uma vírgula, o nome da cidade, né? Vamos falar aqui que seja, que eu vou até adicionar aqui para não ficar estranho, nome underline bairro, nome underline cidade. Tem a ver com o código da cidade? Opa, né? O nome tem a ver com a cidade em si. Mas o estado não, porque o estado abriga diversas cidades. Então, já ferrou. E o CEP? O CEP tem a ver com a cidade? Tem. Porque o CEP ele faz parte da cidade. Ou melhor, ele poderia até ficar no bairro, dependendo da cidade. Vários bairros têm CEPs. Então o mais correto seria ficar aqui. E o F não, ele abriga diversas cidades. Então cria uma nova tabela para ele. O F com ID underline estado, né, no caso, vírgula nome underline estado. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, professor, você aqui não identificou nenhuma chave. Você só foi dividindo, né? No caso aqui, o que seria as tabelas, né? Então agora a gente vai jogar isso daqui em um diagrama e vai analisar como ficaria essas chaves. Então a gente vai vir aqui, busca lá o IO, né? Vou colocar aqui, não precisa pôr o nome dos campos, tá? Você pode pôr somente as tabelas. Então vou pôr aqui, ó, empregado, vai ter uma ligação com o endereço, então aí eu jogo aqui, ó, existe uma ligação então com endereço, que por sua vez, deixa eu diminuir aqui o zoom para ficar um pouquinho melhor pra gente, que por sua vez, então existe uma relação aqui, né? E aqui por sua vez esse endereço ele vai estar vinculado. Inclusive eu acho que eu vou mudar esse desenho aqui para ficar melhor pra gente. Eu vou fazer ele descendo aqui, mesmo que não fica tão bonito o diagrama. Ele vai estar vinculado aqui no caso, então, né, seguindo aqui a nossa ideia, a um bairro, e vai existir inclusive uma relação. Ainda não sei como é que vou descrever essa relação, mas ela vai existir. Da mesma forma, cidade tá aqui, ó. Vou ligar ela aqui.
E vou ligar aqui então em cidade. Vai ficar meio tortinho, mas acho que vai dar para compreender. Também vai existir uma relação. E por fim o OF, que vai estar aqui, ó. O F também vão estar interligados. E vai existir uma relação. Bom, agora vamos analisar como vai ficar isso daqui. Inclusive, para pegar um padrão, vamos colocar bem... Vamos fazer assim. Aí, ó. Tudo reto. Bom, se a gente for analisar, de uma maneira aqui mais coerente, vou deixar assim meio tortinho, mas está tudo interligado. O empregado, ele possui endereço. Aí eu vou pensar aqui. O empregado tem quantos endereços normalmente? O empregado normalmente mora em um endereço. E um endereço, ele pode ter de um a muitos empregados. Eu posso ter 2 pessoas de uma família, 3, trabalhando em um mesmo lugar. Então eu posso ter N aqui. Olhando essa relação, então, para que lado vai a chave de endereço? De endereço para empregado. Então, aqui então já vamos adequar. Vou lá, vírgula, id underline endereço é a chave estrangeira. Beleza, se eu continuar aqui, o endereço, um bairro tem quantos endereços? Essa mesma situação, né? Eu tenho um bairro, como a gente já identificou lá, com vários endereços diferentes. Casa número tal, casa número tal. Então 1 para N. Então o bairro está emprestando chave para o endereço. Então vou adicionar ID de bairro a esse cara aqui. Então tá aqui. Continua aqui, né? O bairro então possui, né, endereço. Continuando. A cidade possui quantos bairros? No caso a mesma coisa, né? A cidade pode ter vários bairros. Então eu vou lá, né, estudando a cardinalidade. Normalmente a cidade tem, né, vários bairros, então eu tenho novamente 1 para N. Então aqui eu empresto a chave que é o ID da cidade. Jogo para cá. Perfeito. Da mesma forma, o F, né? Um estado tem quantas cidades? Mesma situação. Pode ter várias cidades. Então, eu sou obrigado, vamos pôr aqui possui também, a fazer essa relação e identificar que o ID do estado ele vai para cidade. Pronto. Está estudado aqui e agora todos estão normalizados. Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Aí só uma dica, quando vocês forem montar esse tipo de banco depois de uma forma prática, né? Na hora que for fazer prático, você vai começar pela tabela que não tem chave estrangeira nenhuma. Você começaria por aqui. E aí a partir dela você passa para as que estão ligadas a ela. Aí você viria para cá, aí depois para cá, aí depois para cá e depois para cá até finalizar o banco. Certo? Galera, se não tem dúvidas, eu vou disponibilizar esse documento aqui de texto aqui para vocês com
com a correção, né? E provavelmente não vai ter tempo de fazer, no caso aqui, a última correção, né? A B, que a B é grandinha, aí a gente faz na próxima aula, pode ser? Aí me lembrem dela, que a gente pega para fazer ela, beleza? Então fica essa daqui para a próxima aula. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação e aí fazer chamada com vocês e depois disponibilizo lá no Google Classroom essa correção aqui até onde tá?